Fala galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. E hoje o conteúdo vai ser números racionais e reta numérica e depois dízima periódica, tá? Então vamos falar primeiro dos números racionais. Já estudamos três conjuntos de números. Quais são eles? O conjunto de números naturais, conjunto de números inteiros e conjunto de números racionais. Professor, quais são os números que estão no conjunto dos números naturais? São aqueles números, começando pelo zero, naturais. São aqueles números começando pelo zero. 0, 1, 2, o 3 e assim por diante. Porque vocês sabem que os números são infinitos, então tem infinitas possibilidades aqui dentro, tá? Então começando do zero até... E lembrando, nos conjuntos dos números naturais não tem número negativo e não tem número com vírgula, muito menos número com fração, ok? Beleza. Qual é o próximo conjunto? Números inteiros. Quais são os números que estão nos conjuntos dos números inteiros? Os números naturais e os números negativos, tá? Então ele vem ali todos os números negativos, como por exemplo o menos 2, o menos 1, aí vem o 0, vem o 1, vem o 2 e assim por diante, tá? Então ele é infinito tanto para o lado positivo e ele é infinito também tanto para o lado negativo. Lembrando que eu tenho que respeitar essa ordem, né? Os números negativos aqui, quanto maior ele for, menor ele vai ser. Então lá, menos 1000 faz parte do conjunto dos números inteiros, tá? Lembrando, números inteiros não tem número com vírgula e nem o número escrito de forma de fração, tá bom? Eles são uma mistura dos conjuntos dos números naturais, acrescentando os números negativos. E por fim temos os conjuntos dos números racionais. O conjunto dos números racionais, ele abrange esses dois, abrange o natural e o inteiro, só que também ele vai vir número com vírgula, pode aparecer número com vírgula, pode aparecer número fracionário também, tá? Muita atenção quando aparecer número fracionário, porque quando você pega uma fração, você pode dividir ela, né? Tem que ser pode ser uma dízima periódica, né? Que é nesse exemplo aqui, que eu vou explicar agora para vocês, que pode acontecer. E a divisão desse número também pode gerar um número inteiro ou um número natural, tá? Então, os números racionais pode ser aquele número com fração, né? 1/2, por exemplo, ou pode ser um número com vírgula, 2,5, tá? E também todos esses conjuntos de números que vimos aqui anteriormente, tá? Os naturais e os inteiros. Então, os números racionais engloba todo mundo. Ele pega os naturais e os inteiros, tá? Os inteiros só englobam os naturais, tá? O número que for inteiro, ele também é natural, mas ele não é racional. Muita atenção com isso. Então, aqui eu tenho uma tabela que eu vou fazer o quê? Eu vou preencher o quadro abaixo com os símbolos de E, que significa pertence na matemática. Você deve ter visto esse símbolo já na matemática. Significa que pertence ao conjunto numérico, ou E com risco, que é não pertence, tá bom? Então vamos lá. Primeiro número, o número 3. Ele pertence ao conjunto dos números naturais? De acordo com o que eu expliquei agora, pertence. Se ele pertence aos naturais, ele pertence também ao inteiro e pertence também aos racionais, ok? O número menos 5, ele pertence aos conjuntos dos números naturais? Não. Porque ele é um número negativo. O número negativo só entra nos inteiros. Então aqui, ó, não pertence. Aqui nos inteiros pertence. Se ele pertence aos inteiros, ele pertence também aos racionais, ok? Vamos para o próximo. 2,3. 2,3, número com vírgula. Então ele não é natural e não é número inteiro. Então ele não pertence aqui e não pertence aqui. Ele vai pertencer somente aos números racionais. Depois temos a raiz quadrada de 3. Muita atenção, tem que resolver ela. Na verdade, aqui eu coloquei errado. Não é 3, tá? É raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9, qual é o resultado dela? Eu tenho que lembrar. Como é que resolve raiz? O número multiplicado por ele mesmo que dá o número dentro da raiz. Então, que número multiplicado por ele mesmo dá 9? 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3.
E o 3, ele é o que? É um número natural. Então, pertence aqui e pertence aqui. Ok? 0,2 negativo. Muita atenção. Ele é negativo, então ele não pertence aos naturais. Ele é negativo, só que ele é número decimal, porque ele tem vírgula. Então, ele também não pertence ao conjunto dos números inteiros. Não pertence a esses dois. Ele vai pertencer somente quem? Somente números racionais. Ok? 10 sobre 2. Ah, professor, beleza. Números racionais ele pode ser escrito com fração. Beleza, está escrito com fração? Pertence ao conjunto dos números racionais. Muita atenção nessa hora. Por quê? A divisão entre 10 dividido por 2, o resultado é 5. O resultado dessa fração é um número natural e é um número inteiro também. Então, ele faz parte de todos esses daqui. Perdão. Se a divisão desses dois valores desse uma dízima periódica, que é esse caso que eu vou explicar aqui, aí ele não pertenceria, tá? Ele não pertenceria, mas ele só pertence porque ele deu um número inteiro. Se ele desse dízima periódica, ele só ia pertencer aos racionais, tá? E aqui eu tenho uma dízima periódica. Dízima periódica é aquele número infinito, né, que tem um período. Período é aquele número que se repete. Por exemplo, o 3 aqui vai repetir infinitamente. Então, esse número aqui, ele é uma dízima periódica. Então, ele não é natural e ele também não é inteiro. Porque ele tem vírgula e ele é uma dízima. Então, se tem vírgula e é uma dízima periódica, ele só pode ser um número racional, ok? Agora vamos localizar esses números na reta numérica. Outro exemplo, exemplo 2. Considere os números. Letra A, 3/4 negativo. Letra B, menos 1/8, ou 1,8, perdão. E letra C, 1/4. Como eu vou resolver, como eu vou descobrir esses números na reta numérica, que a letra A pede para localizar na reta numérica. Como eu vou localizar? Se o número está em fração, vou dividir esse número, tá? Então, tem aqui 3 dividido para 4, não posso dividir, não dá para dividir, né? É menor. Então, o que eu faço? Eu acrescento um zero e uma vírgula no quociente e um zero aqui, tá? Então, que número multiplicado por 4 dá 30, né? 4 vezes 7 dá 28. Então, sobra 2. Acrescento uma vírgula, um zero. Como eu acrescento um zero aqui eu não acrescento nada, porque eu já acrescentei a vírgula, tá? Então, eu sei que o 5 vezes 4 dá 20. E aí, 20 menos 20 deu zero. Então, o resultado de 3/4 é 0,75. Se é 0,75, o A vai ser 0,75 negativo, né? Eu vou colocar esse valor na reta numérica. Agora eu posso colocar ele na reta numérica. Aqui a reta numérica é simples. O zero é a origem, é o que separa o positivo do negativo. Do meu lado direito tem todos os números positivos, do meu lado esquerdo todos os números negativos. E eles têm que respeitar essa ordem. Começa 0, 1, 2, 0, menos 1, menos 2 e assim por diante, vai aumentando. Tá? No caso negativo, aumentando o valor, no caso positivo, que vai aumentando também o valor. O que acontece aqui nesse caso? É 0,75, então ele está entre 0 e entre o menos 1, porque ele é negativo. Como você não tem divisória nenhuma aqui e está a 0,75, o que eu vou fazer? Eu vou dividir em 4 partes, tá? Vou dividir 1, 2, 3, 4 partes. Por que eu divido em 4 partes? Quando eu divido em 4 partes, quer dizer que vai andar 25 décimos, tá? Então vai ser 25, 25, 25. Então aqui seria o 0,25 negativo, 0,50, 0,75. Então a letra A está aqui, porque aqui é o menos 0,75, ok? Quando eu divido em 4 partes, é de 25 em 25 décimos. Letra B, menos 1,8. Beleza, já está em número decimal, então o que eu vou fazer? Vou colocar ele aqui. Se ele está menos 1, o número inteiro é 1, então ele está entre 1 e entre 2. 0,8, opa,
Eu vou dividir em quantas partes aqui? Eu vou dividir em 5 partes, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Dividir em 5 partes, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu diminuir isso aqui. Aí, 1, 2, 3, 4, 5. Por que eu vou dividir em 5 partes? Porque aqui, ó, é 8 décimos. Então, 8 décimos é um número par. Então, eu posso caminhar de 2 em 2. Então, aqui vai ser o menos 1,2, menos 1,4, menos 1,6, menos 1,8. Então, aqui letra B, porque esse número vai ser o menos 1,8, tá bom? E, por fim, letra C, 1/4. 1 dividido para 4. Não dá para dividir, acrescenta o 0 e uma vírgula e um 0 aqui. Dá por 2, 2 vezes 4 dá 8, sobra 2. Acrescenta um 0, aqui no quociente eu não faço mais nada porque eu já acrescentei. E 5, né? 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Então é 0,25. É o mesmo esquema dessa parte aqui, porque 0,25 está entre 0 e entre 1. Vou dividir ele em 4 partes. 1, 2, 3, 4. 0,25 está aqui. Aí depois vem 0,50, 0,75. Então aqui letra C, ok? Escreva em ordem crescente. Aqui dá para ver qual que é a ordem crescente. Qual que é a ordem crescente? A letra B, que é igual a 1,8. Depois vem a letra A, que é igual a menos 0, que é menos 1,8 menos 0,75. E, por fim, a letra C, que é igual a 0,25. Essa é a ordem crescente, tá? A ordem crescente da reta numérica é essa ordem aqui, ó. É da esquerda para a direita. Quem está aqui é menor de todos. E aí vai indo na ordem. Dízima periódica. A dízima periódica, muita atenção, porque eu tenho vários tipos de dízima periódica, né? A dízima periódica aqui, o 4 dividido por 5, ficou o resultado de 0,8. Essa dízima periódica é classificada como exata. Exata porque ela tem um final, ela não é infinita, ela tem um finalzinho aqui, ó, tá vendo? 0,8, pronto, acabou, não tem mais nada, tá? Ela é exata. Aí temos a dízima periódica, que ela tem infinitas casas, né? Na verdade, perdão aí, eu confundi aqui as coisas. Esse valor aqui não é classificado como dízima periódica, me desculpa aí, tá? Não é classificada como dízima periódica, ela é classificada como um número decimal exato, tá? Número exato. Dízima periódica é quando eu tenho as reticências aqui, que significa que ela é infinita, tá bom? Então isso aqui é uma divisão que deu um número decimal exato, tá bom? Decimal exato, só isso. Agora, esses outros são dízima periódica, tá? 7 dividido por 9 deu 0,777. Então, essa aqui é uma dízima periódica infinita, porque o 7 vai repetir. E qual que é o período? Eu tenho que saber classificar o período nesse caso. Período. Qual que é o período? O período é esse número que se repete infinitamente. Qual que é esse período? 7. Nesse caso aqui é o número 7, tá bom? Porque ele vai se repetir. 1/3 dividindo deu 0,333. Qual é o período? O período é o 3, tá? O período aqui no caso é o número 3. Certo? Depois temos 10 dividido por 12, deu 0,8333. Tá vendo aqui que eu tenho um 8 aqui antes do período? Que o período é o número que se repete, que é o 3. Só que antes dele eu tenho o número 8. Esse 8 não é chamado de período, ele é chamado de antiperíodo, tá? Então o 8 é o antiperíodo e o 3 é o período. Por fim, 11 dividido por 12 é igual a 0,91666. Então aqui nesse caso, o período é 6, porque é o período que se repete, e o 91 é classificado como antiperíodo, que é aquele número que não se repete. Temos outros casos também de dízima periódica. Por exemplo, se eu tivesse um cálculo de uma divisão aqui que fosse 0,272727.
Qual que seria o período nesse caso? O período seria o número que se repete. Ele é uma dezena, porque são dois valores que se repetem infinitamente, tá? Então acontece esse caso também, é uma dezena, um período é 27, e também pode acontecer de ter esse caso aqui, ó. Zero vírgula 356, 356, 356. Nesse caso, o período é uma centena, que são 3 valores, o 3, o 5 e o 6, porque o 3, o 5 e o 6 que vai se repetindo infinitamente, tá bom? Então, minha aula fica por aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.